Boa noite. Temos trazido aqui informações ao mesmo tempo em que temos mostrado e combatido reiteradamente o desvio de conduta e finalidade do gestor-presidente da IEADPE, do vice-presidente, seu filho e de seus auxiliares, ou seja, desta diretoria da IEADPE. Se você assistir aos vídeos Duro Recado à direção da IEADPE 1 e Duro Recado 2, verá que, por ocasião da denúncia ao Ministério Público Eleitoral de Pernambuco do uso da estrutura da igreja, abuso do poder econômico e eclesiástico e benefício dos candidatos por ela indicados em detrimento e cerceamento e prejuízo dos outros, o gestor-presidente Ailton José Alves e seu auxiliar Isaac Pedro da Silva declararam ao Ministério Público Eleitoral que a igreja não tem partido nem candidato e que deixa seus fiéis livres para fazerem a sua ou suas opções e que, se souberem que algum obreiro descumpre a lei, eles os chamam para corrigir. No vídeo Duro Recado à direção da IEADPE 2, eu li um e-mail do gestor-presidente, endereçado aos gestores e coordenadores, orientando-os com tom de ameaça a trabalharem pelos candidatos por esta direção indicados. Assistam lá, vocês verão. Duro Recado à direção da IEADPE 2. Agora eu vou passar a ler um outro e-mail diretamente da caixa do gestor-presidente, sendo este e-mail que eu considero ainda muito mais grave. Está aqui o e-mail, tá certo? Está aqui, deixa eu ver se a câmera pega. Tá aqui, olha, sublinhado, e eu vou ler como está escrito. Paz do Senhor. Aqui tem o endereço, para quem ele mandou aqui, tem umas, eu acho que 30 a 40 pessoas. Diz o seguinte, vou ler como está escrito. Paz do Senhor. A todos os coordenadores. Estou sendo informado que há vereadores querendo oferecer ônibus para a igreja, palanque, gambiarra para cruzada, som, etc., para comprometer a igreja e principalmente as áreas com a futura campanha política deles. Quero dizer que não vou permitir nem autorizar que solicitem nada a político sem a minha ordem, nem aceitem, pois tomarei medida com que, nas campanhas políticas, sendo obreiro da igreja, apoiar candidato que não for o escolhido pela CONADEP. CONADEP é a Convenção, das Assembleias de Deus no estado de Pernambuco, órgão criado por esta diretoria. Continuando, afastarei das funções e não voltarão mais a ser obreiro mesmo depois da eleição. Um parêntese, porque os trabalhadores da Seara de Jesus não são da Seara, são do gestor Ailton José Alves. É tanto que ele joga para lá, tira, bota, tira, e muitos ainda dizem que têm orgulho de trabalharem como cooperadores do gestor-presidente. É por isso que ele tem essa autoridade. Deixa eu repetir aqui. Afastarei das funções e não voltarão mais a ser obreiro, mesmo depois da eleição. Ou seja, a chamada de Deus está em segundo plano, não existe. Compreendeu? Existe desde que satisfaçam à vontade as orientações do gestor Ailton José Alves, mesmo sem fundamento bíblico e legal. Mas descumpriu, ele interrompe a chamada e o obreiro deixa de ser obreiro. É isso que ele está dizendo aqui. Então, por isso, mesmo depois da eleição, pois esta atitude será
entendida como desrespeito à igreja. Por isso é bom advertir aos obreiros que trabalham para Manuel Ferreira, Cleiton e Eustáquio ou qualquer outro. Não permitirei que usem a posição ministerial para trabalhar contra os projetos da igreja, como coisa que esses candidatos, tá certo? Que são eleitos para trabalhar pelo povo, estivessem trabalhando contra a igreja, é o que deixa entender. Continuando, advirtam as dirigentes de círculo de oração, adulto e infantil, campanha, adolescentes, órgãos de louvor, discipulado, EBD, corais e conjunto, PROAT e todo tipo de festa da igreja. Quem desobedecer a esta determinação deve ser afastado da responsabilidade depois de comunicado ao presidente da igreja, pastor Ailton José Alves, presidente, IEADPE/CONADEP/ACLC. Está aqui este e-mail que afronta a liberdade individual e também coletiva, e por que não dizer, afronta também a Constituição Federal do Brasil e o Código Eleitoral Brasileiro. Ora, por causa das verdades relatadas no primeiro vídeo, duro recado à direção da IEADPE, eu fui acusado de cometer escândalo e expor a igreja, tendo por essa direção sido excluído do rol de membros, simplesmente porque relatei. Ora, escândalo e exposição da igreja cometeram o gestor-presidente Ailton José Alves e seu auxiliar Isaac Pedro da Silva, quando, como representantes da igreja, mentiram ao Ministério Público Eleitoral de Pernambuco, tendo esses relatos inverídicos. É só você conferir com o e-mail, tá certo? E conferir lá no vídeo anterior, os dois e-mails agora, esse e o outro. Ficado esses relatos inverídicos, ficado arquivado no processo e nos anais do Ministério Público Eleitoral de Pernambuco. A direção da igreja, representada pelo seu presidente e pelo seu auxiliar, tá certo? Declararam uma coisa que não correspondia à verdade ao Ministério Público Eleitoral de Pernambuco. Ora, em nome da verdade, da justiça e da equidade, se assim for, evocando a justiça e a isonomia, quem deveria ser excluído eram eles e não eu. Eu apenas disse o que eles fizeram ou disseram. Quem mentiu, quem expôs a igreja, foram eles e não eu. Temos aqui também, a título de informação, em um outro vídeo, salários ou remunerações, denunciamos os altos salários e regalias do gestor-presidente, do vice-presidente seu filho, do primeiro secretário e de alguns pastores auxiliares. Dissemos aqui que o salário do gestor-presidente era de R$150 mil e do vice-presidente e seu filho R$75 mil. Ora, para as pessoas que duvidaram ou duvidam desses valores, desses salários, eu quero mostrar aqui uma certidão do cartório de registro de imóveis, na qual consta uma casa adquirida pelo gestor-presidente em fevereiro de 2017. Esta casa estava à venda em uma imobiliária no ano de 2016 por R$4 milhões em 2016.
E em fevereiro de 2017, esta casa foi adquirida pelo gestor presidente. Eu quero mostrar aqui a vocês, aos que duvidam, o imóvel está aqui. A certidão do cartório, que já foi mostrada por outras pessoas, já foi relatada, tá certo? E eu queria ver aqui se eu posso focar aqui o nome dos adquirentes. Se der para focar aqui, eu vou focar. Cadê aqui? Deixa eu ver, só um minutinho, porque o tempo passa rápido. Pronto. Adquirente. Deixa eu ver aqui. Será que eu vou ficar devendo? Deveria ter marcado antes, não é isso? E o tempo passando. Mas vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Achei. Está aqui os adquirentes. Eu vou ver se a câmera pega, tá certo? Aqui, ó. Será que dá para pegar? Tá aqui, ó. Os adquirentes. Tá certo? Pronto. Vejam só. Ora, eu queria lançar um desafio. Tá certo? Um imóvel, um único imóvel, dentre os vários, no valor de 4 milhões de reais em 20 anos de pastorado. Eu queria lançar um desafio. Qual o percentual de membros da IEADPE, cujo patrimônio total, incluindo automóveis, bens, casas, apartamentos, chega a 10% do valor do imóvel adquirido pelo gestor presidente, ou seja, 400 mil reais. Eu acho que esse percentual de pessoas que possuem esse imóvel, aliás, possuem patrimônio neste valor, não chega a 5%. E os que têm, a maioria, como todos os trabalhadores brasileiros, depois de 35 anos de trabalho, árduos trabalhos, na maioria das vezes, não quero dizer que são todos, têm um carro popular financiado, um apartamento ou uma casa financiada pelo BNH em 25 anos. Esta é a realidade dos nossos membros, da maioria, os que têm condições de financiar, e da maioria do povo brasileiro. No entanto, o gestor presidente adquire uma casa no valor de 4 milhões de reais em fevereiro de 2017. Uma outra coisa é que vale a pena dizer que estes altos salários, tá certo? O custo da compra desses bens, 4 milhões, são custeados, tá certo? A aquisição desses bens, as mordomias, as viagens, as regalias, são custeados por pessoas simples. Na maioria das vezes, biscateiros, trabalhadores domésticos, tá certo? Trabalhadores de canaviais, guardas noturnos, tá certo? Pedreiros, tá bom? Catadores de materiais recicláveis, tá certo? Ou seja, e até os desempregados, esta é a realidade, contribuem com seus dízimos e ofertas e muitas vezes não tem uma casa para morar e não tem um carro. No entanto, o gestor presidente e sua diretoria enriqueceram um patrimônio estratosférico, adquiriu um único imóvel no valor de 4 milhões de reais. Olha, o que eu falo aqui é a verdade e tudo pela verdade, tá certo? Está aqui as provas. Agora, eu espero que as pessoas não duvidem esta nossa atitude. Eu não estou contra ninguém, apenas o seguinte: eu quero equidade e justiça, compreendeu? Porque quando falamos aqui de desvio de conduta, engloba tudo isso, desvio de conduta e de finalidade, tá certo? Que vocês tenham uma boa noite, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.